Fala desse Deus maravilhoso que nos livra, nos salva e nos promete, a vida longa ao lado dele. Grandemente foi falado que ele é bom, ele salva e ele prospera na vida daquele que é obediente à sua palavra e que realmente obedece os seus mandamentos como ele pede. Amém? A gente vamos estar hoje entrando numa parte da palavra do Senhor que muito me chama a atenção e pouco está sendo falado nos últimos dias. Nos últimos dias, quando a palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes a gente pensa, Deus vai descer com Jesus, e Jesus já está vindo à frente para limpar o caminho para que ele venha passar. E neste momento, a gente vai relembrar de um momento em que o Filho de Deus morreu por mim e por você. Que ele morreu para que viesse a vida sobre as nossas vidas. Porque se fosse fazer da forma que Deus, ele montaria tudo de novo. E dali mesmo recomeçaria uma nova humanidade. Só que para interceder pela minha e pela tua vida, e para fazer a cada dia nós a lembrar que Deus tem uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida, ele enviou o Filho dele para que morresse e levasse tudo sobre a vida dele. Irmãos, quando eu falo tudo, é tudo, porque lá em Mateus 10 nos ensina que ele, enquanto estava 100% Deus e 100% carne, vagando sobre a terra, ele nos ensinou que a autoridade sobre espíritos malignos, que a autoridade sobre enfermidades, ele derramou sobre a minha e sobre a tua vida. Então que a gente venha relembrar da onde começou a nossa história. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 27. Mateus 27. Amém, irmãos? Prometo não estender muito, porque não é de muito falar, entendeu? É de praticar, não de muito falar, que a obra é montada nos nossos corações. Amém? Mateus 27. Quem já achou, versículo 32. Deus, Tu és grande, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, como o Senhor falou comigo, Pai, fala com o Teu povo, Deus. Que seja gravada no coração de cada um, Senhor. Porque da onde, Pai amado, o Senhor nasceu, e aonde, Pai amado, o Senhor veio a sair, Pai, desta terra, Deus, o Senhor nos prometeu que nada nos atingiria, que a tua autoridade estava sobre a vida daqueles que o teu Pai tanto amou, que é a tua humanidade, Senhor. Amém? Amém? Todos acharam? Quero que todos acompanhem. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simeão, a quem o obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém? Vou repetir: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Irmãos, quando fala este é Jesus, o Rei dos Judeus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo naquele momento.
Eles não sabiam o que eles estavam escrevendo ali naquele momento. Para muitos era só mais um, mas para alguns ali era como se fosse o nascimento de uma nova chance de vida. Porque quando falou que ali morria o rei dos judeus, ali nascia a minha e a tua oportunidade de estar aqui neste momento adorando. Glória a Deus, ao rei dos judeus. Quando naquele momento ali ele era crucificado, Jesus, ele não se importava com o que estava acontecendo com ele, e sim o que ia acontecer com o povo do Pai dele, com o povo de Deus, comigo e com você. Irmãos, quando a palavra de Deus ela é aberta, quando a gente começa a entender o chamado de Deus nas nossas vidas, eu conversando com Deus lá em casa, falando: Deus, dia 4, pai, eu vou ter mais uma oportunidade de falar da tua palavra, de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, fazer o teu ide, que nem é pregado, Senhor, ide pregar o teu evangelho. Eu falei: Senhor, fala comigo, pai, aonde que o Senhor quer que eu fale sobre o Senhor? Ele falou: filho, deixa eu falar um negócio para você. Muitos estão lembrando das promessas que eu fiz. Muitos estão lembrando de tudo que eu o prometi. Muitos buscam as minhas promessas na sua vida: prosperidade, vida longa, andar em caminhos verdes, pastos verdes. Mas, filho, tem algo que eles estão esquecendo de se lembrar. Tem algo que eles esqueceram de olhar. Aí eu: pai, eu não estou entendendo. Senhor, eu não consigo entender, pai. Explica mais claramente. Filho, na hora que eu uso o meu profeta, eu vou abençoar. A igreja lembra das promessas. Na hora que eu uso o meu profeta, eu estou dando livramento. A igreja lembra que eu prometi que nenhum mal iria acontecer sobre a vida daqueles que me servissem. Mas na hora que eu falo que a tempestade vem, na hora que eu falo que a afronta vem e que a dificuldade vai bater a sua porta, eles esquecem de olhar o momento da cruz. Eles esquecem de olhar aonde eu coloquei o meu filho por você e por todos eles. Glória a Deus. E Deus falou grandemente no meu coração, irmãos. Hoje é noite de lembrar o que Deus fez pela minha e pela tua vida antes que a gente nascesse, antes que houvesse sobre a nossa vida. Porque Deus, quando Ele me levanta, Deus, quando Ele te levanta, é para fazer o querer do Senhor e para lembrar que a todo momento, que nem já foi falado, seja na prova ou na bênção, Ele está do teu lado. Ele simplesmente quer ouvir a tua voz. Ele simplesmente quer ouvir o teu clamor. Muitas vezes Deus promete que vai dar livramento em meio à nossa família, mas a gente só vê a nossa família procurar os caminhos errados. A gente só vê eles andando por trevas e Deus dando livramento. Deus fala e usa profetas para falar: eu vou te abençoar, eu vou te entregar aquilo que tu necessita dentro do teu lar, eu vou livrar os teus, eu vou guardar aqueles. E a gente só vê andando ao contrário. Mas quando Deus promete, a gente esquece de interceder por aquela promessa do Senhor. A gente esquece de guardar e pedir para Deus cada dia mais fortificar e que a promessa dele venha se cumprir. Fica uma promessa em cima da outra, sem se cumprir nas nossas vidas, porque a gente mesmo pede. Aí eu peguei e falei para Deus, Deus, pelo pouco, Pai, que eu te conheço, pelo pouco que eu estou andando, Pai, contigo, a palavra, assim, quando ela é ministrada no coração do profeta, serve primeiro para ele.
Pai, então quer dizer, Senhor, que eu tenho esquecido de agradecer o que o Senhor tem me prometido. Então quer dizer, Senhor, que eu tenho esquecido de agradecer tudo que o Senhor tem feito. Foi onde Deus pegou e falou: filho, tudo é cumprido no coração daquele que crê. Mas para isso tem que orar, para isso tem que vigiar, para isso tem que buscar. Esses dias eu ouvi uma pregação, o pastor falava claramente: pular no mistério é um renovo espiritual, falar em línguas é edificação ao templo do Senhor, mas sacrificar a carne é adoração e revestimento espiritual. É isso que Deus almeja na nossa vida, é isso que Deus pede para que a gente faça. Se revista a cada dia mais, para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida. Irmão, é muito difícil. A afronta vem direto, até dentro de casa. Meus parentes me provocam. Às vezes eu vou para o meu cantinho, fico ali ajoelhado, mas eu não tenho o que falar, eu só fico falando: Deus, eu não acredito que o Senhor deixou acontecer isso comigo. Eu não acredito que o Senhor deixou fazer isso, essa pessoa vir para fazer isso comigo. Davi, irmãos, uma coisa muito importante: Deus, quando Ele manda, muitos obedecem, mas poucos esquecem do mandato do Senhor. Deus, quando Ele envia, é porque Ele sabe quem Ele está enviando. Deus, Ele quer a atitude do crente. Deus, Ele quer a atitude do crente antes que Ele peça. Como assim, irmão? Davi, foi falado dele hoje. Davi, Deus não mandou ele ir lá naquela guerra e encarar Golias. Deus não enviou ele para que ele fosse batalhar aquela guerra. Simplesmente o pai dele falou: vai lá, leva isso aqui para os teus irmãos, aproveita e vê como que eles estão. Esta foi a ordem do pai dele. Chegando lá, Davi, quando ele chegou naquela guerra, ele ouviu aquele gigante Golias, o filisteu, afrontando o povo de Israel, afrontando a tribo que Deus levantou para que o adorasse. Davi falou: eu não admito isso, eu não admito eu não lembro a palavra que ele falou, mas eu não admito que esta pessoa venha falar assim do Deus vivo de Israel. Do Deus vivo de Israel. Aleluia. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele teve uma atitude de fazer sem Deus mandar. Ele teve a atitude de ir guerrear sem que Deus ordenasse. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes Deus espera uma atitude nossa para que Ele mude o nosso cativeiro. Muitas vezes Ele espera que a gente abra a nossa boca dentro do nosso lar, para que Ele movimente as águas ao meu e ao teu favor. Glória a Deus, aleluia. E a gente não faz. Davi, quando ele colocou no seu coração: eu irei até lá, eu irei guerrear. O homem tentou colocar as armaduras de Davi. O homem tentou revestir Davi com aquilo que Deus também não mandou, com aquilo que Deus também não mandou colocar sobre a vida dele. Quando Davi olhou e falou: essa roupa não me cabe, isso aqui não me serve, isso aqui não foi o meu Deus que me deu. Eu irei da forma que eu estou, eu irei da forma que eu me encontro. Irmãos, é forte. Muitas vezes Deus nos chama, Deus nos levanta, e a gente tem vergonha de sair e ir da forma que estamos. Ah, não vou na igreja hoje não, minha roupa não está adequada. Eu não vou na igreja hoje não, meu sapato rasgou. Eu não vou na igreja hoje não, meu cabelo está todo bagunçado, está grande, minha barba está grande. Eu não vou hoje não, deixa para ir amanhã. Amanhã eu dou um jeitinho e vou. Irmãos, não deixa
a obra de Deus para amanhã. Porque o que Ele quer contigo é hoje. O que Ele tem de encontrar contigo é hoje. Muitas vezes o inimigo nos veste, foi falado hoje aqui pela boca do pastor. Muitas vezes o inimigo nos veste com as roupas dele e a gente tem vergonha de sair. Quando o rei colocou aquela roupa sobre Davi, Davi tirou e falou que ia da forma que estava. Sabe por quê? O escudo de Deus estava sobre a vida de Davi. Aleluia. O escudo de Deus estava para dar aquela vitória para Davi. Por causa de uma atitude sua, Deus te dá a vitória. Por causa de uma maneira de você... Glória a Deus, eu creio, Deus, aleluia. Deus te dá a vitória. Irmãos, não é da forma que tu andava, e sim da forma que tu caminha hoje que Deus te quer. Deus pede, olha para a cruz, que tu saberás o que fazer. Olha para o meu filho naquele momento. Aquele Simeão, quando ele segurava aquela cruz, ele não imaginava quem era. Quando ele segurava aquela cruz, que os guardas colocaram ele para carregar, eles não sabiam o que era. Naquele tempo, pelo povo que eu conheço, quando alguém era crucificado à morte de cruz, era porque o crime era grave. Era porque o crime que ele tinha cometido era muito grave. Ali, conforme Jesus andava na frente, aquele que se vineu atrás com a cruz, muitos que chegaram ali não sabiam o que estava acontecendo, mas estavam olhando e apontando o Sirineu com aquela cruz. O Simeão com aquela cruz. Quando eu creio que ele falava, eu creio, essa cruz não é minha. Essa cruz não é minha. Eu só estou carregando porque me obrigaram a carregar. Esta cruz que eu carrego não é minha. E ele ia gritando. Só que ele não sabia o que ele estava fazendo ali naquele momento. Irmãos, muitas vezes a gente carrega uma cruz sem saber o que acontece. Às vezes a gente anda com um peso tão grande sobre a nossa vida que a gente não sabe o porquê. Mas deixa eu te garantir uma coisa: aquele que carregou a cruz mais pesada, aquele que foi crucificado sobre esta cruz, Eita Deus, eu creio, Senhor, aleluia. ele sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo ali. Ele sabia o porquê que ele ia ser crucificado naquela cruz. Porque ele também não tinha pecado. Aleluia, Jesus. Porque ele também não tinha cometido crime. Ele não tinha feito nada para carregar aquela cruz. Mas mesmo assim, por mim e por você, ele levou aquela cruz sobre o seu ombro. E ele pede para que a gente veja o que ele fez pela mim e pela tua vida. Aleluia. O que ele fez para que hoje eu e você estivessem aqui. Irmãos, aquilo que Deus te pede é pouco para o que ele merece. Aquilo que ele nos ordena fazer é pouco por aquilo que a gente deve fazer por ele. Irmãos, Deus, eu estava falando ontem com o irmão lá no serviço, ele é Deus de paz. Ele é Deus de paz. Mas há a justiça de Deus também. E a justiça de Deus, quando ela vem, é que nem o pastor falou, quando vem o cajado de Deus sobre a nossa vida, é fortificação espiritual para o crente verdadeiro. Porque esses dias lá no meu serviço aconteceu algo que eu vi um evangélico a fazer uma jogatina, a fazer algo que, pelo que eu aprendi, não pode. É uma aposta. A aposta não é de Deus. Deus não aposta que você vai vencer. Ele promete que você vai vencer. E ali eu peguei e falei: mas irmão, você está fazendo a aposta? Eu falei: irmão, é só uma fezinha. É só uma fezinha. Aí eu peguei e falei: irmão, sua fé está empregada numa máquina que vai cuspir os números para fora.
que vai arrancar aquele teu suor e não vai te dar nada. Aí, irmão, é só uma fezinha. Por um gesto que eu fiz, Satanás se levantou de uma tal forma que eu tive que me calar e depois abrir minha boca. Eu só fiz assim, eu tô fora, e fiz assim, gesto com a mão. Eu sou mais meu Deus. E saí em direção à minha chapa, porque eu sou chapeiro, eu trabalho na padaria. Quando pensa que não, Satanás usou a boca, e todo mundo chama ela assim, eu não sei o nome da mulher, é bicheira. Todo mundo chama ela assim. Quando eu virei as costas e saí, ela falou, ei, vem cá. Eu vejo tanto crente fazendo coisa errada. Eu vejo tanto crente caminhando errado e praticando coisas que, se você for ver bem, não é de Deus. Eu me calei. Porque só um joguinho vai arrancar a fé do irmão. Aí eu falei, ó, vou te falar. Crente, até o diabo é. Porque se eu for bater boca com ele dentro da Bíblia, eu apanho. Porque eu conheço a Bíblia pouco, mas ele conhece ela de trás para frente. Agora, crente praticando erro, o mundo inteiro pratica, que todos creem que Deus existe e Jesus é Filho de Deus e trouxe a salvação para cada um de nós. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para ser evangélico verdadeiro, praticante da palavra do Senhor e obediente aos caminhos de Deus, é poucos. E deixa eu te falar uma coisa. Eu posso ser pecador, mas eu quero entrar no caminho desses evangélicos, porque eu não quero mais pecar nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Na hora ela calou, na hora ela ficou quieta, pegou a maquininha dela e saiu. Só que aquilo ali ficou me doendo no peito, tipo dizendo assim, será que eu afrontei ela? Será que eu machuquei uma alma? Porque ela é uma alma preciosa para o Senhor. Ela é, independente do que ela pratica, do que ela faz e o que ela induz os outros a fazer. Ela é. Quando ela voltou no outro dia, eu cheguei nela e falei, corintiana, vem cá, que ela é corintiana também. Se eu te afrontei ontem, você me desculpa. Se eu falei algo que te machucou e entendeu que eu estava batendo de frente com você, você me desculpa, porque não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi te mostrar que existe a diferença entre o céu e o inferno, e existe a diferença entre o crente e o evangélico. Porque o meu Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Agora Satanás, ele veio para roubar, matar, e apontei para a máquina dela e destruir. Ela deu risada. Eu peguei e falei assim, me desculpa se eu te afrontei. Irmãos, essa é a verdadeira comunhão com Cristo. Essa é a atitude que hoje em dia nós temos que ter. Ensinar dentro da Bíblia e saber pedir perdão, mesmo quando nós não fez nada. Esses dias eu estava no ministério, Assembleia de Deus, estava levando a palavra, e Deus me incomodava muito. Me incomodava não, porque quem me incomoda é o diabo. Mas ele falava muito ao meu coração de falar que evangélicos, praticante da obra do Senhor, que está diariamente nos cultos, é derrubado bastante por causa dessa palavra: amor e perdão. Amar aquele que te machuca e perdoar sem que você tenha feito nada. Como que a gente perdoa uma pessoa sem que a gente faça nada? Esse é o amor de Cristo. Perdoar sem pedir nada em troca. Muitas vezes a gente pede perdão para a pessoa olha para a nossa cara, ah, tá bom, e sai andando. Sai andando. Mas você fez sua parte. Lá de cima Deus se agradou. Lá de cima Jesus Cristo falou lá, foi isso que eu passei pela terra fazendo, e pregando o amor, mostrando a caridade, mostrando como se faz para pedir perdão.
e mostrando que um amando o outro é melhor do que um matando o outro, que é o que está acontecendo ultimamente aí fora. Pai matando filho, filho matando pai. Pai não tem paciência de falar com o filho não tem paciência de obedecer ao seu pai, e assim por diante. Quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, por mim e por você, quando Jesus se entregou para que os meus e os teus pecados fossem perdoados, Ele sabia que ainda hoje existia adoradores assim, igual eu e você, que para neste momento para ouvir Deus dizer: olha para mim na cruz, olha meu filho ali, ó, pregado naquele calvário, mostrando o meu amor pelo meu povo. Porque é isso que Deus quer nos mostrar, para a gente se revestir mais, para a gente jejuar mais, para a gente buscar mais a presença do Senhor. Amém, irmãos? Tinha um louvor, só que eu não trouxe louvor, mas eu tenho uma missionária aqui abençoada por Deus, que todos conhecem, entendeu? Que é uma bênção, entendeu? Vai ter virado, irmão. Tá? Tem uma voz abençoada por Deus, ela é usada na presença do Senhor. Muitos se levantam para bater, mas eu te garanto uma coisa: um só que se levanta derruba esse muito que se levanta, que é Deus. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Deus. A maioria das vezes a gente é apontado, a gente é caluniado, mas Deus, quando aquela mulher acusada de adultério, quando levaram ela até Jesus, que Jesus ali se abaixando, eu creio que ele falou: Pai, de mim não sai nada, mas eu creio que do Senhor vai sair alguma coisa. Pai, de mim eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor vai me ensinar alguma coisa. Deus olhou e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só da gente abrir a boca, irmão, e falar que não tem pecado, só no pensamento você já pecou antes de falar. Só no pensamento. Então, antes de olhar para o teu irmão, eu falei isso esses dias para minha esposa, ela ficou brava. Ela ficou brava. Os maridos que estão aqui, vocês não falem isso para suas esposas. Antes de olhar para o que está acontecendo à tua volta, vai até a frente do espelho e olha qual que é o erro que está tendo, que tu verás que vai consertar e mudar alguma coisa na nossa vida. Amém? Posso sentar, em nome de Jesus. Falei que eu ia falar muito, mas se deixar eu ficar o dia inteiro aqui, irmão, né? Tremendo quando o homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, a porta do palácio era humilhado por ser um judeu, mas diante de homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Ramã mandou-lhe preparar uma forca para o matar, mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu e ficou sabendo
turno e faz uma virada grande na nossa vida. Eu não sei se eu nunca contei meu testemunho. Deu 3 minutinhos. Eu não sei se eu contei meu testemunho, mas pensa, de um menino abandonado pelos pais, morador de rua, traficante de 3 biqueiras, dono de uma biqueira de maconha, preso dia 26 de abril de 2006, às 9h40 da manhã, disciplina de Osasco, disciplina de Mirandópolis, disciplina de Lucélia. Quase virei do PCC, quase fui morto lá dentro, corri para não morrer. Deus me deu meu casamento, Deus me tirou das drogas. Eu era mais magro, bem mais magro do que meu cunhado Natanael quando ele vem aqui. Eu era 2 vezes mais magro que ele. Cheirava cocaína como... Eu preferia cheirar do que comer. Fumava 1 quilo de maconha, fumava 3 maços de cigarro por dia, não bebia, amava a noite, ex-bruxo, dormia em cemitério, fazia bruxaria, da Wicca. Falar pra você, Deus transformou e fez uma vida. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Antes, eu andava nas trevas, hoje eu ando na luz. Até o meu nome era das trevas, porque todo mundo só me chamava de sombra. Hoje eu tenho um nome, que é filho da luz. Glória a Deus.